Better Call Saul existe em um universo moralmente cinzento. Os personagens raramente fazem a coisa certa. Pessoas realmente boas são quase inexistentes. E é exatamente isso que torna Kim Wexler tão fascinante. Na superfície, ela parece ser a bússola moral de Jimmy McGill, a voz da razão, a pessoa que o mantém equilibrado quando os piores impulsos dele ameaçam consumi-los. Mas se olhar mais de perto, você vai notar algo inquietante. Kim não apenas tolera os esquemas de Jimmy, ela os incentiva, ela os aprimora e, eventualmente, começa a criá-los ela mesma. Não há dúvida de que Kim poderia carregar uma série só dela. Há até um argumento forte de que ela é a personagem mais complexa de todo o universo de Breaking Bad. Mas o que realmente a separa de outros personagens da televisão é sua moralidade, ou melhor, a lenta erosão dela. Porque Kim é apresentada como uma protagonista, nós assumimos que ela é uma das boas. Mas não é assim que funciona. Ser protagonista não transforma alguém em herói. A verdadeira pergunta não é se Kim é boa ou má. A pergunta é por que ela age do jeito que age. O que impulsiona suas escolhas? Que tipo de escuridão se esconde por trás delas? Better Call Saul se recusa a dar respostas fáceis. E Kim Wexler também. Nós sabemos quase nada sobre o passado de Kim. Ao longo de 6 temporadas, nos mostram apenas 2 cenas da infância dela. Mas esses momentos explicam tudo o que vem depois. Na primeira flashback, a jovem Kim espera do lado de fora da escola, em temperaturas congelantes. A mãe finalmente chega, claramente bêbada, dando desculpas sobre ter sido atrasada em um bar. Kim dá uma olhada no carro, uma olhada na mãe, e toma uma decisão. Ela não entra. Em vez disso, ela caminha 3 milhas até em casa, através do frio de Nebraska, com um violoncelo amarrado nas costas. Essa cena estabelece a independência feroz de Kim. A mãe dela era pouco confiável, perigosa. Mesmo assim, Kim aprendeu cedo que só podia depender de si mesma. Ela aprendeu a limpar as bagunças dos outros. E apesar de ser decepcionada repetidamente, ela nunca parou de esperar que pessoas ruins pudessem mudar. Mas a segunda flashback revela algo bem mais preocupante. Kim e a mãe estão em uma loja. A mãe rouba brincos e os coloca no bolso de Kim, sem pedir permissão. Quando segurança pega as duas, a mãe finge inocência. A jovem Kim é pega por roubo. A mãe sai limpa e depois, sem pedido de desculpas, sem lição sobre certo e errado. A mãe simplesmente diz para Kim relaxar. Elas se safaram. Ela até deixa Kim ficar com os brincos. Pense no que isso ensinou para ela. A própria mãe a usou como bode expiatório. Treinou ela para assumir a culpa enquanto mantinha negação plausível. E quando Kim concordou, nada de ruim aconteceu. Sem punição, sem consequências. A lição foi, em qualquer golpe, alguém leva a culpa. Certifique-se de que não seja você. Elas se safaram. Se a mãe tivesse imposto limites reais, a bússola moral de Kim poderia ter se desenvolvido de forma diferente. Em vez disso, ela foi deixada para descobrir sozinha o que é certo e errado. E como resultado, ela se tornou confortável perto de pessoas que dobram as regras e quebram leis. Isso a tornou uma excelente advogada de defesa, mas também a deixou perigosamente suscetível a formar laços com pessoas de caráter questionável. Pessoas exatamente como Jimmy McGill. No começo, o relacionamento entre Kim e Jimmy parece puramente profissional. 2 advogados ajudando um ao outro a ter sucesso. Kim sobe na hierarquia da firma HHM, enquanto Jimmy luta para ser levado a sério pelo próprio irmão. Como amiga de Jimmy, Kim vê através dos esquemas dele. Ela reconhece as boas intenções enterradas por baixo das atitudes de cortar cantos e quebrar regras. Ela não aprova, mas também não o impede. A dinâmica deles fica mais clara logo no início. Jimmy empurra os limites. Kim os reforça. Quando ele liga tarde da noite, ela encerra uma conversa inadequada. Quando ele coloca um outdoor se passando por Howard, ela avisa que ele está brincando com fogo. Quando ele fabrica evidências, ela diz que nunca mais quer ouvir falar de algo assim. Ela está treinando ele, estabelecendo consequências, tentando guiá-lo para a legitimidade. Se Jimmy tivesse realmente escutado os conselhos dela desde o começo, a vida dele teria tomado um rumo muito diferente. Mas em vez de Kim puxar Jimmy para a luz, Jimmy encontra uma forma de ativar a escuridão dela. Isso acontece em um bar de hotel. Eles conhecem um corretor de valores chamado Ken, arrogante, rico e fácil de manipular. Jimmy convence uma Kim relutante a participar de um golpe simples. Eles fingem ser outras pessoas, manipulam Ken a noite toda e depois desaparecem. Observe Kim durante a cena. A hesitação inicial dela desaparece conforme o esquema avança. No final, ela está rindo, comemorando, florescendo. A enganação, e vale notar, essa é a noite em que o relacionamento romântico deles realmente começa. A série apresenta isso como uma diversão inofensiva. Ken pode pagar. Ninguém se machucou. Mas retire essas justificativas, e o que sobra é fraude. Kim e Jimmy roubaram de alguém através da enganação. Não para ajudar ninguém, mas puramente para o próprio entretenimento. Mas agora que ela participou, algo foi destravado, uma semente foi plantada, e como qualquer vício, ela só vai crescer mais forte. O envolvimento de Kim nos esquemas de Jimmy se aprofunda gradualmente. Quando Jimmy comete falsificação para ajudar ela a conseguir o cliente mesa verde, ela fica furiosa, mas não o entrega. Ela ajuda ele a encobrir os rastros.
Quando Chuck expõe a verdade, Kim ataca ele com violência, desviando toda a culpa para longe de Jimmy. Apesar de saber que ele é culpado, ela diz para si mesma que está protegendo o homem que ama. Mas há mais do que isso. Observe o rosto dela. Depois de cada esquema bem-sucedido, ela desfruta do poder, da superioridade, da emoção da vitória sobre oponentes que nunca a viram chegando. E os limites dela continuam mudando. Quando o associado de Jimmy, Hewell, enfrenta tempo zero de prisão, Kim inicialmente se recusa a ajudar a destruir a reputação de um policial. Isso é ir longe demais. Mas então, ela ouve alguém chamar Jimmy de canalha, advogado desonrado. E algo se quebra. Nosso único testemunho é um canalha, advogado desonrado que vende telefones descartáveis para criminosos. Ela não apenas ajuda, ela mesma projeta um esquema elaborado. Cartas falsas de uma comunidade religiosa fictícia, um site fraudulento, uma campanha de intimidação contra o escritório do promotor. O plano funciona. Hewell sai livre. E a resposta de Kim? Vamos fazer de novo. Essa única frase revela tudo. Kim não está mais participando relutantemente do mundo de Jimmy. Ela está ativamente buscando a emoção. O golpe se tornou a droga preferida dela. Ao longo da série, Kim tenta regular o comportamento dele. Ele empurra para extremos. Ela o traz de volta. Mas é uma guerra de atrito. Quando ele empurra para 100, ela só o traz para 80. Ele ganha terreno a cada vez, e sempre que ele enfrenta consequências sérias, ela o salva. Ela dá sermões, ela reclama, mas nunca realmente vai embora. Isso é permitir o comportamento. O mesmo padrão que a mãe dela estabeleceu ao nunca impor limites reais. Exceto que Jimmy não sabe quando parar. Então o ciclo se repete, se intensificando a cada volta, porque ele sabe que Kim sempre vai ficar ao lado dele, não importa o que ele faça. O verdadeiro teste chega, quando o comportamento de Jimmy entra em território realmente perigoso. Se Kim tivesse verdadeira convicção moral, ela iria embora. Em vez disso, ela propõe casamento. Talvez a gente se case. O privilégio conjugal significa que eles nunca podem ser forçados a testemunhar um contra o outro. Na superfície, é prático, até inteligente. Mas também sinaliza a aprovação. Ela não está mais apenas tolerando as escolhas dele. Ela está se tornando legalmente ligada a elas. Ela está completamente cúmplice. Há uma cena que ilustra perfeitamente em quem Kim se transformou. Quando Lalo Salamanca aparece no apartamento deles, exigindo saber o que realmente aconteceu no deserto, Jimmy fica aterrorizado, visivelmente tremendo, incapaz de formar frases coerentes. Ele está diante de um assassino do cartel que poderia matá-lo sem pensar duas vezes. Kim dá um passo à frente. Ela não entra em pânico. Ela não se acovarda. Ela confronta Lalo diretamente, explicando o privilégio conjugal, questionando as suposições dele e apontando falhas na operação. Se você não confia nos seus homens com o seu dinheiro, você tem problemas maiores do que se confia em resolver. Lalo parece genuinamente impressionado. Isso não estava no radar dele. Essa mulher tem uma força que ele não esperava. A leitura óbvia é que Kim é corajosa, leal, e está protegendo o homem que ama quando ele não consegue se proteger. Mas há outra camada. Kim não está apenas sobrevivendo a esse encontro. Ela está demonstrando capacidade, mostrando o que pode fazer sob pressão e provando seu valor em um mundo onde o valor determina a sobrevivência. Mike depois diz para Jimmy que depois de tudo com Howard, Kim está no jogo agora. A pergunta é se essa foi realmente a primeira vez dela no jogo, ou se ela já estava jogando o tempo todo com mais sutileza do que qualquer um percebeu. Mesa Verde tem sido bom para Kim. Eles ficaram com ela quando ela precisou de apoio. Eles confiaram nela completamente. Então quando o banco tenta despejar um idoso chamado Acker da casa dele, você pode entender Kim se sentindo em conflito. Mas a resposta dela vai muito além de uma discordância profissional. Ela recruta Jimmy em segredo para representar Acker contra o próprio cliente dela. Ela sabota a Mesa Verde de dentro. Ela atrai pessoas que confiaram nela completamente. Ela é paga para ser a defensora delas. Em vez disso, ela planeja a destruição delas. Você poderia enquadrar isso como justiça vigilante, lutando pelo homem comum contra a ganância corporativa. Mas esse enquadramento ignora a realidade. Kim não é Robin Hood. Ela não está redistribuindo riqueza para os pobres. Ela está se embriagando com a própria enganação. E então vem Howard. Howard Hamlin nunca foi o vilão que Kim e Jimmy queriam que ele fosse. Sim, ele era privilegiado. Sim, ele às vezes servia como marionete de Chuck. Sim, ele puniu Kim pelos erros de Jimmy. Essas queixas são reais. Mas o que Kim e Jimmy fazem em resposta é algo completamente diferente. E se Howard fizer algo terrível? Eles passam meses coordenando uma campanha elaborada para destruí-lo. Eles plantam evidências sugerindo vício em cocaína. Eles contratam uma prostituta para humilhá-lo publicamente. Eles o manipulam e o fazem duvidar da realidade, na frente de todos envolvidos no caso Sandpiper. Eles destroem sistematicamente a reputação dele, a carreira dele e o senso de realidade dele. Howard já estava lutando. A morte de Chuck o assombrava. O casamento dele estava desmoronando. Os negócios enfrentavam problemas sérios. E mesmo assim, Kim prioriza a destruição dele em vez de oportunidades reais de carreira.
Ela falta a uma reunião que poderia lançar um projeto ajudando centenas de pessoas, só para fotografar evidências falsas contra Howard. Essas não são prioridades normais. Se você descobrisse que dois conhecidos investiram tanto esforço em destruir sua vida de forma sistemática, você não pensaria que eles são apenas pessoas ruins. Você pensaria que eles são genuinamente perturbados. Kim e Jimmy justificam como dar a Howard um gosto do tratamento injusto, fazendo ele sentir como é ser alvo e ser descartado. Estamos falando de um revés na carreira de um advogado, mas revés na carreira não cobre o que realmente acontece. O esquema deles coloca Howard no lugar errado na hora errada, e Lalo entra pela porta. De repente o jogo deles não é mais diversão. Quando Howard os confronta no apartamento, exigindo saber por que eles destruíram a vida dele, Kim e Jimmy não têm resposta. Não há explicação racional. Eles não fizeram por dinheiro e não fizeram por ódio. Eles nem fizeram por vantagem profissional. Fizeram porque gostavam. Porque humilhar pessoas dava a eles uma emoção que nada mais conseguia igualar. Porque em algum ponto do caminho, a emoção se tornou mais importante que as consequências. Howard olha para Kim e entrega o veredito. Vocês são perfeitos um para o outro. Vocês têm uma peça faltando. Na superfície, ele se refere a uma metáfora de xadrez, mas o significado mais profundo é inconfundível. Ele está descrevendo a própria Kim. Algo fundamental está ausente da arquitetura moral dela. Alguma peça essencial de consciência que deveria impedir uma pessoa de destruir sistematicamente um homem inocente por entretenimento. Howard nomeia a verdade em voz alta. Segundos depois, Lalo coloca uma bala na cabeça dele, e Kim Wexler é responsável. Ela empurrou esse esquema para frente quando Jimmy hesitou. Ela insistiu em continuar quando oportunidades para parar surgiram. Howard morreu por causa de algo que ela colocou em movimento. Jimmy nasceu em uma vida de esquemas, mas Kim escolheu isso. Ela escolheu arruinar Howard. E a escolha dela o matou. O Aftermath quebra algo em Kim. Ela mente para a polícia, ela mente no memorial de Howard, ela mente para a viúva dele, permitindo que todos acreditem que Howard morreu como um viciado em drogas, em vez de vítima dos esquemas dela. Mas ela não consegue mais mentir para si mesma. Eu tive a melhor fase da minha vida com você. Mas nós somos ruins para as outras pessoas. As pessoas sofrem por nossa causa. Kim finalmente vê o relacionamento deles com clareza. Eles fazem esquemas por diversão, sabotam por entretenimento, e enquanto se divertiam, arruinaram vidas inocentes. A parceria deles é venenosa para todos que toca. Kim não é puramente má, mas ela contém maldade escondida por baixo de competência, charme e trabalho pro bono. Algo mais escuro sempre existiu. Ela não quis que Howard morresse, mas ela absolutamente quis destruí-lo. Então Kim foge. Ela entrega sua licença de advogada. Eu dei aviso ao órgão da ordem 2 horas atrás. Ela se divorcia de Jimmy. Ela abandona tudo que a tornava quem ela era e desaparece para a Flórida por 6 anos. Ela se esconde trabalhando em uma empresa de sprinklers, namora um homem sem graça que não ama, come comida que não aprecia, assiste televisão que não a interessa. Ela voluntariamente removeu sua personalidade, aterrorizada com a ideia de que, se permitir ser Kim Wexler novamente, vai machucar mais alguém. Para alguém que um dia sonhou em escapar da cidade pequena e construir algo significativo, essa existência vazia pode ser pior que a prisão. Por 6 anos, Kim Wexler está morta. Então Jimmy liga. Ele está fugindo, arrogante, se gabando da sobrevivência, zombando da vida chata dela. E Kim diz 3 palavras que mudam tudo. Você deveria se entregar. Ela não se entregou. Ela está se escondendo há 6 anos. Mas algo na voz de Jimmy, reconhecer o que ele se tornou, finalmente a empurra a além da paralisia da culpa. Kim volta para Albuquerque. Ela confessa tudo para a viúva de Howard. Ela escreve relatos detalhados dos crimes e dá permissão para Cheryl fazer o que quiser com eles. Pela primeira vez, ela enfrenta consequências em termos que não controla. Quando Jimmy fica sabendo da confissão de Kim, isso o transforma. Ele havia negociado a sentença para 7 anos, tempo fácil, privilégios de sorvete. Mas saber que Kim contou a verdade faz aquele acordo parecer sem valor. Jimmy passou a vida inteira fazendo qualquer coisa por Kim. Então ele joga fora o acordo, sobe ao banco das testemunhas, assume responsabilidade por tudo, não porque seja estrategicamente inteligente, mas porque precisa olhar para ela, sabendo que finalmente fez a coisa certa. Ele recebe 86 anos. Eles compartilham um último cigarro no pátio da prisão. Ilegal, mas isso é Kim e Jimmy. Eles não resistem a uma última pequena rebelião. Quando Kim vai embora, Jimmy aponta para ela, os dedos em forma de arma, seu gesto característico. Kim não retribui o gesto. A equipe de produção realmente filmou uma versão em que ela retribui, mas cortou. Parecia demais com Kim voltando para o jogo. Talvez ela esteja, talvez não. A série se recusa a responder. Onde Kim Wexler está, quando os créditos rolam? Ela é claramente menos culpada que Jimmy, que foi em frente e ajudou o império de drogas. Mas ela é mais facilmente corrompida que Skyler White, que resistiu por mais tempo antes de ceder.
Ela também não é uma cidadã comum e honesta. Ela é confiável apenas enquanto você for útil para ela, ou não tiver cruzado o caminho dela. Mas ela tem limites. Se ela fosse realmente sem consciência, ela teria ficado com Jimmy durante Breaking Bad, continuando a justificar, manipular e encobrir. Em vez disso, no momento em que alguém que ela se importava se machucou, ela desmontou a vida inteira e começou do zero. A verdade desconfortável é que Kim escolheu entrar no carro, e houve momentos em que ela estava dirigindo enquanto Jimmy dizia para ela ir mais devagar. Não se engane, nem Kim nem Jimmy se redimiram. Eles nunca podem desfazer o que fizeram. Eles envenenaram tanto, destruíram tanto e arruinaram tanto. O final não é redenção, é aceitação. Aceitar o que fizeram, aceitar o que custou a eles, aceitar que alguns danos nunca podem ser reparados. Kim vai carregar sua maldade escondida para sempre. Ela sempre será parte dela. Nós vimos os efeitos dela ao longo de 6 temporadas de televisão. Ela merece crédito por parar antes que a espiral consumisse tudo. Mas a maioria das pessoas nunca teria deixado chegar tão longe em primeiro lugar. Kim nunca foi ensinada limites reais. Ela inventou a moralidade conforme andava, e seguiu sua bússola confusa até a realidade finalmente mostrar que as ações têm consequências. Quanto mais perto você voa do sol, maior é a queda. Kim Wexler é uma das maiores personagens da história da televisão, precisamente porque é impossível categorizá-la. Não é heroína, não é vilã, não é puramente boa, não é inteiramente má. Apenas profundamente, tragicamente humana. Nós torcemos por ela, apesar de tudo, apesar do incentivo, apesar dos esquemas, apesar de Howard. E talvez isso diga algo desconfortável sobre nós. No entanto, Kim Wexler continua sendo a maldade escondida de Better Call Saul. A escuridão que não vimos chegando, a arquiteta da destruição que saiu andando enquanto outras pagaram o preço. A pergunta nunca foi se ela era culpada. A pergunta é se ela estava no comando o tempo todo. Assista a série novamente. Preste atenção em quem propõe cada esquema. Note quem empurra para a escalada quando o outro hesita. Acompanhe quem se beneficia de cada situação e quem enfrenta as consequências. O esquema de Hewell, ideia de Kim. Sabotar Mesa Verde, ideia de Kim. Destruir Howard Hamlin, ideia de Kim. Casamento por privilégio conjugal. Jimmy executa. Kim projeta. Jimmy é pego. Kim sai andando. Alguém sempre leva a culpa. Exatamente como a mãe dela ensinou. E nunca é Kim.